Auditório São Miguel, 7 de abril de 1984, sábado, santo do dia. Meus caros, é muito oportuna a meditação da flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento em que, como foi lembrado aqui, a Santa Igreja caminha para o domingo da Paixão, depois para o domingo de Ramos e para as santas e, por assim dizer, lúgubres tristezas da Semana Santa. Assim, nós podemos começar a meditar esse mistério da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro mistério em que nós vemos no Rosário sofrer verdadeiramente seu corpo santíssimo. Na agonia, que é o primeiro mistério doloroso, sua alma santíssima, sofreu inenarravelmente. A repercussão desse sofrimento da alma sobre o corpo ocasionou o suor de sangue que nós analisamos na última reunião. E com esse suor de sangue, naturalmente, o reflexo que os tormentos da alma têm sobre os tormentos do corpo. Mas de si, o corpo sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo ainda não foi atingido. Era por uma maneira de reflexo, era maneira de corolário, diretamente não foi atingido. O primeiro mistério em que nós contemplamos o corpo dele atingido é a flagelação. Segue-se a flagelação, a coroação de espinhos, Nosso Senhor com a cruz nas costas e a crucifixão. E assim, nesses 4 pontos sucessivos, a paixão inteira de Nosso Senhor, de alma e de corpo, está expressa. Mas, de fato, acontece que o sofrimento da alma não cessou de nenhum modo quando começaram os sofrimentos do corpo. Pelo contrário, foram num crescendo, cada vez mais. A paixão de sua alma foi se desenvolvendo à medida que a paixão do corpo se desenvolvia também. E chegou exatamente ao ápice quando ele expirou, quando ele disse consumatum est. Aí a sua dor de alma tinha chegado ao auge. Como considerar esse mistério da flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo dentro dessa perspectiva? Tudo quanto há no universo valia menos do que nosso Senhor Jesus Cristo. Os senhores podem imaginar o comprazimento de nosso Senhor Jesus Cristo, comprazimento santíssimo, sem nem de longe se assemelhar àquilo que nós chamamos egoísmo, que é uma paixão tão vil e tão imunda em nós. O comprazimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo-se como era, conhecendo-se como era, e a natureza humana dizendo dentro dele a natureza divina. E dizendo às 3 pessoas da Santíssima Trindade: eu sou o vosso espelho mais exato em toda a criação. Glória a vós. Mas por que nosso Senhor Jesus Cristo era o homem-deus? Porque Deus se ama infinitamente a si próprio? Porque porque o homem-deus, no que ele tinha de humano, amava infinitamente o que ele tinha de divino? Por causa precisamente disso, ele tinha gosto em que, por amor de Deus, não era por uma vaidade, isso está inteiramente afastado, por amor de Deus, os homens contemplassem esse reflexo de Deus e o adorassem. E para ele era uma razão de alegria quando ele se apresentava às multidões, e as multidões iam em encalço dele. Tanto o encalço dele, que era preciso os apóstolos o protegerem para não chegarem perto demais. Nós temos a cena dele, contada pelo Evangelho, pregando para o povo de dentro de uma barca, para não deixar o povo chegar perto, ele poder falar. Como ele tinha a voz perfeita, e de que suavidade, de que força, de que grandeza, de que riqueza de inflexões e que capacidade de atingir qualquer distância. Porque era assim, ele da barca podia falar admiravelmente as coisas mais fulgurantes ou mais doces ouvidas a qualquer distância. Ele via assim as multidões que o seguiam. Ou ele passava por algum lugar e via uma pessoa que estava sofrendo, estava sozinha, numa estrada, num caminho. Ele parava e dizia: vem cá, faça um milagre, etc. Ele via com isso as almas que se abriam para ele. E ele tinha nisso a felicidade que Deus tem na sua própria glória. A alegria que Deus tem vendo que a criatura que ele criou e chamou para amá-lo se abre para ele, tocada pela graça, e diz: meu Senhor e meu Deus.
Ele, para provar aos homens que ele era homem-deus, e para dar aos homens a noção de quem era ele, que era a missão dele, na pregação, ensinar quem era ele, para fazer isto, ele tinha como instrumentos, primeiro, e que instrumento incomparável? A si próprio. Depois, tinha o que ele dizia. Doutrina incomparável, simplicíssima, delicadíssima, fortíssima, lógica inquebrantável, verdade intocável, irrepreensível, perfeita. Os homens até o fim do mundo estudarão o que está no Evangelho, dos sermões dele, e os homens não chegarão até o fundo. Bem, além disso, ele tinha os benefícios que ele fazia. Todos os milagres que ele praticava para curar, para aconselhar, para ajudar, etc., etc., que mereceram que São Pedro fizesse dele esse elogio tão simples e tão grandioso. Per transit benefacendo. Passou pelo mundo e fez o bem. Foi o que ele fez. Em todos os lados, de todos os jeitos, o bem, o bem, o bem, de todo lado o bem mesmo quando ele punia. E quando ele tomou de um látego na mão, expulsou os vendilhões do templo, ele tem que ter sentido alegria, tristeza em que os vendilhões fossem assim. Mais ainda, pela bondade dele com os vendilhões, ele deve ter aterrorizado os vendilhões, mas dado a graça do temor, para ver se eles se convertiam. Seu braço fortíssimo, seu braço divino, atingia e metia em fuga. Mas a sua graça procurava levantar as almas ao mesmo tempo para se unirem a ele através do temor de Deus. Milagres em que quantidade, milagres físicos, pessoas que ele curou, milagres morais, pessoas péssimas, pessoas perdidas, pessoas completamente desviadas pelos recantos da vida e que, entretanto, conhecendo a ele, se voltavam para ele e de um momento para outro ficavam livres. Mais ainda, talvez mais terrível, pessoas tão embotadas no mal que o conheciam, convertiam-se por pouco tempo e caíam no pecado de novo. Ele ia atrás, pegava e trazia para o bem. Ricos como Lázaro, pobres como as multidões que o acompanhavam, poderosos como Nicodemos, José de Arimateia, tudo mais, tudo seguia ele encantado com ele. Isto era o lado de alegria que a vida deu a ele. Não era o principal lado. O lado principal era diferente. Não era o sol dessa glorificação geral. O lado principal era uma lâmpada acesa na casa de Nazaré. O coração sapiencial e imaculado de Maria, cujo amor excedia em amor o amor de todos os homens que houve e há e verá até o fim do mundo. E que dava a ele o contentamento enorme. Minha mãe. Bem, dir-se-ia que, vindo à Terra o homem-deus, diante de provas tão claras, de manifestações de uma superioridade divina, a todo momento e a toda hora, diante de tudo isso, os homens do povo eleito, do povo judeu, que estava esperando ao Salvador, especialmente porque sabia que Salvador nasceria deles, você haveria de reconhecer o Messias. E haveria de aclamá-lo com glória, e haveria de pô-lo no píncaro do gênero humano. Porque se o povo judeu tivesse reconhecido o Messias, com a força de nosso Senhor Jesus Cristo, romanos, gregos, persas, egípcios, nada seria nada. Eles cume extraordinário. Pois bem, aqui começa o mistério, a maldade humana. Esse povo que existia para isto, que gemia porque o Messias não vinha, quando o Messias veio, se pôs desde logo a persegui-lo. E se cindiu. Uma fração pequena do povo começou a adorá-lo. A partir dos pastores que estavam em Belém e que tiveram o aviso, o anúncio da encarnação,
do nascimento dele. Mas, de outro lado, outra parte, a parte maior, começou a persegui-lo. E veio logo depois o cálculo infame de Herodes. Deve ter nascido o Messias, porque os reis magos estão dizendo. Isso vai pôr sombra em mim. Matá-lo sem culpa, sem nem sequer o ter visto. Matá-lo só porque ele está no mundo. Ele é o Salvador previsto pelos profetas. Eu estou acreditando, estou achando pelo menos tão provável que eu até estou amedrontado. E para que eu goze a minha vida, para que eu tenha o gosto de ser rei, eu vou mandar matar a esses. Manda matar todos os inocentes, para evitar que o inocente por excelência viva. Desígnios misteriosos de Deus. Caminhos que a gente compreende só depois. São José, coartado pela falta de bondade da população em Belém, que não quis receber nem a ele nem a Nossa Senhora, levou Nossa Senhora para uma gruta fora da população. Ele talvez não terá pensado que ele estava levando Nossa Senhora para um refúgio. Que todas as crianças que tinham casa morreriam. Que o menino nascido na gruta, esse não morreria. Não pensaram nisso. Ninguém pensou nisso, mas Deus. Mas, de outro lado, começa ele a praticar os milagres, a entusiasmar o povo, etc, etc. O cálculo de Herodes se repete exatamente nas classes que mais deveriam aclamar. Quer dizer, na classe sacerdotal. Na classe alta política, começa o medo. O que é este homem que está levando atrás de si tais multidões? De repente, o que é que fica o nosso poder? Nós, diante dele, não ficamos nada. É perigoso para nós. Começa, então, a perseguição. A perseguição começa, muito modernamente, por uma espécie de guerra, psy-war, de máfias, calúnias e perguntas embaraçosas. Os fariseus, os saduceus, mandam gente falar com ele e fazer perguntas que o ponham mal à vontade. Pobres coitados. Se uma formiga quisesse disputar com um animal quimérico que fosse pesado como um elefante e forte como um leão, a formiga estaria mais próxima de vencer do que qualquer homem disputando com o nosso Senhor Jesus. Perguntas elaboradas nos laboratórios da maldade e da insinceridade. Todas retorcidas, todas cheias de cilada. Posta a pergunta, em geral, resposta simples, direta, pulverizadora e luminosa. De quem é essa moeda? De Deus é de César. É de César. Pois dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Não tem mais nada. Forma-se uma bipartição, uma pressão. O Evangelho conta que correu máfias a respeito dele. Uma máfia era que ele era glutão, outra máfia que ele era mundano ou ambicioso. Ambicioso, ele que era tudo. Imaginar que um leão quisesse fazer carreira transformando-se na abelha mestra de uma colmeia. Quer dizer, um leão. Não é nada, não pensem nisso. Bem, ambicioso e que por isso ele comia em casa de fariseus, comia em casa de gente que tinha dinheiro para bajular as pessoas que tinham dinheiro. Falaram até suprema calúnia, supremo desmentido, supremo insulto contra a evidência que ele tinha parte com o demônio. Logo ele, que era direta e esplendorosamente o contrário do demônio. A tal ponto que nem é tão exato e tão bom dizer ele era o contrário do demônio. O demônio era o contrário dele. Bem, em toda essa perspectiva, começa a se criar uma onda contra ele. E essa onda vai indo para frente e leva, em primeiro lugar, os ruins. Quando foi o momento de levar só os muito ruins era uma minoria. Muito bem colocada, muito poderosa, muito influente, é verdade, mas era uma minoria. Mas depois, a partir da tintura-mãe desta maldade da minoria, a onda começou a crescer. E começou a tomar, de próximo a próximo, de vizinhança em vizinhança, começou a tomar depois
desses começou a tomar os ambiciosos. Começou a tomar os que se vendiam. Os que não amavam o mal pelo mal, mas que se amavam tanto que, colocados diante de nosso Senhor Jesus Cristo, eles eram capazes de dizer, está bem, ele é tudo isso, mas eu ficarei popular, eu ficarei bem visto, eu terei importância se eu ajudar a máfia. Eu, portanto, para que me batam as palmas os maus, para que os maus me glorifiquem, eu vou começar a falar mal dele também. E vou dizer dele um mal de que eu não estou certo. Depois destes maus de segundo grau, uma outra zona moral do povo foi atingida. E foi atingida a zona dos moles. São muitos os que pensam assim contra ele. Se eu disser o que eu penso, eu vou ser perseguido. Perseguido eu não quero ser. Embora contra ele estejas fazendo uma injustiça abominável, embora eu verifique que é a ignomínia e que é a infâmia falarem dele o que estão falando, é com ele, não é comigo. Comigo é levar vida fácil, agradável, de maneira que eu possa me instalar bem nessa terra. Eu comprometo minha carreira tomando o lado dele. Logo, eu vou também falar mal dele. Falar mal é horrível falar mal. Eu vejo fulano, que é um moloide como eu, não tem coragem de enfrentar os outros, para não ser perseguido, falar mal dele. Mas eu sou um homem reto. Eu não falarei mal dele. Eu simplesmente não falarei bem. E quando disserem dele diante de mim as coisas mais inverossímeis, eu ficarei quieto. Não direi nada, eu não falo contra ele, não sou inimigo dele, não. No fundo, até, eu gosto dele. Lá bem no fundo, bem escondido, eu gosto dele. Às vezes rezo para ele. E ele me atende. Ele é tão bom que ele me atende. É razão a mais para eu não tomar partido dele. Se ele não me atendesse, eu talvez tivesse vantagem de tomar partido dele, porque aí ele me atenderia. Mas uma vez que ele me atende, até quando eu não tomo partido dele, eu fico bem com uns e fico bem com ele. Encontro aí o caminho bom para mim, é onde eu me ponho. E depois vem a coorte imensa dos imbecis, voluntariamente imbecis. Dizem, não, esse problema, eu não tenho bastante inteligência para me situar diante desse problema. Se eu visse com clareza qualquer coisa a esse respeito, eu tomaria posição. Mas sabe, Deus me deu uma inteligência pequena. Eu não tenho muito jeito de resolver isso. De maneira que eu vou fechar os olhos para isso e deixar que eu bater. Essas várias zonas do povo foram sendo atingidas. E foi se tornando, colocando em torno dele vazio. Há uma festa que é a entrada dele em Jerusalém no domingo de Ramos. É uma grande festa. É uma manifestação de quanto o povo, apesar de tudo, o via e apreciava, mas não era da medida do necessário. Não era da medida do justo. Aclamavam-no, é verdade, mas ele merecia outríssimas aclamações, outríssima adoração. E esta não tinham para com ele. Faz-lhe uma meia festa, na qual ele entra com tristeza. E é por isso que, em geral, as pinturas e gravuras que apresentam a entrada dele em Jerusalém o apresentam entrando, mas entrando com tristeza, entrando com pesar e olhando com um olhar quase severo para a multidão que o aclamava. Para ele, o interior das almas não oferece segredo. E ele percebia a insuficiência, a precariedade daquela ovação de que ele era objeto. Humildemente, caminhando, sentado sobre o burrico, ele atravessa aquele povo. De vez em quando ainda, chamando a todos pela sua presença, chamando a todos a amarem a Deus e amarem a ele, homem-Deus. Mas, ao mesmo tempo, percebendo as negações, a recusa, a frieza, a hipocrisia deste daquele ato de admiração, percebendo tudo isso e lamentando, sofrendo. Em certo sentido, se fôssemos estudar o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo inteiro, e não sua paixão, a gente diria que a partir da primeira ingratidão ele começou a sofrer. Quando teria sido essa primeira ingratidão? Não se sabe.
ela veio aos tufos, ela veio em quantidade no domingo de Ramos. Se fosse só isso. Se fosse só isso. Aproximam-se as festas judaicas da Páscoa. Nosso Senhor, fiel à lei judaica inteiramente, ele era, como Deus, o legislador da lei judaica, realiza a ceia na quinta-feira e está com seus apóstolos à mesa. Ele sabia que um o tinha traído. Era um apóstolo portanto, dos mais chegados. Os apóstolos eram só 12. Um apóstolo que estava em crise. Esse apóstolo era um homem que o tinha amado, mas que ele tinha chamado. Quer dizer, pela graça, ele atraiu Judas Iscariote para junto dele. Mas esse apóstolo provavelmente correspondeu mal desde o primeiro momento. E foi um apóstolo toca que deu depois num apóstolo infame. Crise. Confiaram a esse homem a guarda do dinheiro para as esmolas e, nos conta o Evangelho, ele era ladrão. E por causa disso roubava o dinheiro dado aos pobres para gastos consigo, para fazer um pé de meia que ele terá querido enriquecer com os 30 dinheiros da traição mais infame da história. Essa crise, se fosse só ela, mas todos os apóstolos fervorosos. Reúne-se, é o banquete, ele primeiro lava os pés dos apóstolos, perdoa-lhes os pecados, vão para a mesa, Judas sentado ali, vão para a mesa e ele dá a Judas aquela ordem misteriosa: o que tens que fazer, faz-o logo. O Judas saiu na noite e foi consumar o pecado dele. Ele não mandou Judas pecar. Ele tinha dado a Judas alguma ordem que ele mandou Judas cumprir. Mas Judas, naquele momento, rompeu e saiu. O senhor pode imaginar com um passo aflito, apressado: 30 dinheiros, quero 30 dinheiros. E é melhor não imaginar como é que se fez o pacto. E como é que ele se sentiu quando ele sentiu os 30 dinheiros pesarem na sua sacola. Os senhores conhecem essa história que terminou ignobilmente numa figueira. Eu não vou perder meu tempo com isso. Não vou perder o tempo dos senhores com isso. Eu passo adiante. Os apóstolos bons estavam lá. Um deles, numa hora de intimidade, fez-lhe a pergunta. Nosso Senhor disse: um de vós há de me trair. Com uma tristeza que vinha enchendo sua alma. Um daqueles haveria de trair. Ele foi tão bom que ele não disse outra coisa: e vós todos haveis de me abandonar. Como ele conhecia a traição, ele conhecia o abandono. Olhando para aqueles, o que vai acontecer? Um colocou o ouvido sobre o peito dele. Em gesto de amizade e de intimidade. Era São João. Perguntou quem era. Ele disse: este é quem eu der o pão molhado no vinho. Eu não quis dizer o nome de Judas para não perceber. Deu uma resposta rápida. Ele viu que respondeu baixinho. Pegou o pão, ofereceu amavelmente a Judas. Foi isso, evidentemente, antes de Judas sair. Carinhos por cima de Judas até o último momento. Quando Judas ainda vem prendê-lo e oscula, ainda é uma pergunta com carinho: Judas, com ósculo tu traz o filho do homem? 30 dinheiros. O resto não importa. Tem 30 dinheiros. Bem, Nosso Senhor passa pela tristeza dos apóstolos também não o verem. No Horto das Oliveiras, quando eles dormiam, todos esses esplendores de Nosso Senhor Jesus Cristo, para eles eram nada. Eles queriam dormir. Estavam com sono e queriam gozar. E, na hora do perigo, todos fugiram, até aquele que pousara o ouvido sobre o peito dele e ouvira o bater do Sagrado Coração de Jesus. Então ele sentia, na paixão dele, a glória que ele tinha dado a Deus, aquele símbolo de Deus que ele era, ele sentia completamente recusado pelos homens.
completamente recusado pelo povo eleito. Entretanto, ele era tão divino, tão incomparável. Por que tinham feito isso? Que enorme injustiça, que impiedade sem conta, que revolta atroz contra Deus. A tristeza dele, a indignação dele, o sofrimento de alma dele. É neste ponto que entra exatamente a flagelação. Quer dizer, a este que era o homem-deus, eles tomam e o primeiro lance, o primeiro mistério considerado no Rosário, mistério de agressão física considerado no Rosário, amarram-lhe as mãos. Depois atam a uma coluna e entregam para flagelar. E começa a flagelação que, diante daquele símbolo incomparável de Deus, começa a fustigá-lo com ódio por ódio de Deus. Os senhores dirão, mas eles não sabiam que ele era o homem-deus. Negavam que ele fosse o homem-deus. Como é que o senhor pode dizer que era por ódio de Deus? Eles viam aquela perfeição que simboliza Deus, que é uma só pessoa com Deus, e aquela perfeição eles odiaram. Odiaram ou não odiaram a Deus? Se um homem toma a fotografia de um dos senhores, ignora que essa fotografia é daquele. Ele não conhece aquele, ele só conhece a fotografia. Mas que tipo antipático, detestável. Eu vou crivá-lo de punhaladas. Depois amarro numa árvore a fotografia dele e dou tiros. E depois ela pega fogo nos mulambos de papel que restarem. Os senhores dirão, esse homem não me quer, ele me odeia. Eu, não, mas eu não sabia que era de você a fotografia. Mas ele me viu e me odiou. É claro, eles sabiam, portanto, nesse sentido, eles sabiam, conheciam. Estava Deus ali. Eles viram e começa então o diálogo, começa então o contraste pungente entre a mansidão, a bondade, a voluntária incapacidade de defender-se, de um lado, e o ódio brutal, estúpido, cruel, de outro lado. Nosso Senhor é amarrado. Amarram-lhe as mãos. Os senhores podem imaginar que eles dizem com brutalidade, dá cá as mãos. Ele sabia que não com a mão, mas com um dedo, ele podia expulsar aquela gente toda. No Horto das Oliveiras, os senhores viram. Se ele dissesse, eu não quero dar a minha mão, e chamasse as coortes do céu para descerem e para defenderem-no, eles viriam imediatamente. Porque ele não chamava, ele mandava. Amarram a mão. Amarram. Amarram com brutalidade, com cordas toscas, rudes, que arranham, etc., com um modo de amarrar que com certeza atormenta, prejudica a circulação, etc., todos os movimentos, e amarram com a ilusão estúpida de que, amarrando, ele estava amarrado. Era só lhe dizer, corda, rompe-te, e ela caía no chão, e se ele quisesse se transformava em serpente. Essa serpente atacaria aqueles malvados. Mas ele queria sofrer. O extraordinário é que uns queriam flagelá-lo, e o outro, que era ele, o outro com O maiúsculo, queria ser flagelado. Sabia que ia ser flagelado e queria ser flagelado. Ele se entregou à flagelação. Ato contínuo, já lhe tinham tirado, com certeza mandaram a ele que tirasse a túnica, que tirasse sua vestimenta sagrada, jogaram aquilo num canto. Entretanto, era túnica inconsútil. Inconsútil quer dizer que não tem costura, que tinha sido tecida por Nossa Senhora para ele. Túnica que não tinha sujeira nenhuma. O corpo divino só podia salva a limpeza. Com ato de vontade dele, nada podia macular esta túnica. Uma túnica de uma alvura incomparável, etc. e tal. Eles pegam e atiram aquilo no chão com raiva. Ele pensa nas mãos de Nossa Senhora que teceram aquela túnica. Não diz nada. Era mais um sofrimento. Esse sofrimento ele queria sofrer. Isso posto, levam-no para junto da coluna e com certeza com bofetadas, com empurrões, com gargalhadas, amarram aquela corda que estava nas mãos em alguma argola da coluna, porque é assim que se faziam as flagelações, e começam homens
pode-se imaginar isto, aquilo, aquilo outro. Começam homens com açoites tremendos, fustigá-lo com toda a força, e ele a gemer. Os senhores podem imaginar a doçura desse gemido, a beleza harmoniosa desse gemido, este corpo santíssimo que se contorcia de dor pela brutalidade do castigo que estava sofrendo. Castigo. Bem, pela brutalidade do tormento que estava sofrendo, pedaços de carne caíam no chão, e era a carne do homem-deus. Seu sangue salvador corria aos borbotões, ele de pé, digníssimo, manso, inteiramente manso, sem um protesto, sem uma exclamação de dor, apenas falando com o Padre Eterno. Era o seu refúgio naquela ocasião. E o seu corpo, do alto dos pés, da cabeça até a planta dos pés, o seu corpo ficou cheio de ferimentos gravíssimos. O seu sangue correu, começou o martírio, do qual haveria de resultar a redenção do gênero humano. Terminada a flagelação, mandaram-no, os tempos eram de mais pudor do que os tempos de hoje, mandaram-no pegar a túnica. Ele pegou a túnica com as dores de movimento que os senhores podem imaginar. Ele revestiu a túnica. Ele sabia que estava pronto para começar a Via Cruz. Ele entrava em outra sequência enorme de tormentos de toda a ordem. Isto é que com ele estava sendo. Os senhores veem aí atrás uma imagem muito expressiva, muito bonita. Ela é principalmente bonita se os senhores olharem de baixo para cima, onde seu olhar dá toda a expressão do que, segundo o artista, a meu ver, com fundamento, era o estado de espírito dele durante a flagelação. Preocupação, a dor diante do tormento que vinha, a aflição diante do tormento que vinha, a dor de que ele estava sofrendo em todo o seu corpo, mas os senhores notem uma distensão completa, uma mansidão perfeita e uma dignidade de rei. Nunca rei nenhum teve uma púrpura igual a dele, púrpura do seu sangue infinitamente precioso. Seu sangue começou a correr. O que pensar de tudo isso? O que dizer no total de tudo isso? Isso foi o pórtico da paixão cruenta dele. Foi apenas o começo, porque depois veio a coroação de espinhos, veio a via sacra, veio toda uma série de sofrimentos até o alto da cruz, até o alto do Calvário. Ele carregando a cruz e caindo 3 vezes sob o peso da cruz. Depois ainda o pregaram na cruz. E o corpo dele ficou doloridamente pendente das mãos, de maneira que aqueles pregos tendiam a rasgar a mão. E os pés tentavam se apoiar para não cair e batiam nos cravos que estavam fincados nos pés e aumentavam a dor. E a sede ia progredindo nele em razão da quantidade de sangue que ele tinha perdido. E as torturas da morte, as sombras da morte começaram a invadi-lo. Até o momento em que ele disse: meu pai, por que me abandonaste? E depois disse: consumatum est. Pensando o tempo inteiro no gênero humano que ele salvaria no momento em que ele completasse a sua paixão, dizendo: consumatum est. Ali salvou o gênero humano. Mas até o último instante cuidando dos outros. Com o espírito, com uma lucidez divina, ordenando todas as coisas. Para São João: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Para o bom ladrão, São Dimas: hoje estarás comigo no paraíso. A primeira canonização feita. Que glória, que alegria. Pensando em todos, ele pensou em nós no momento da flagelação. E no momento em que ele pensou, como em todos os atos da paixão, nós todos passamos diante dele. Esta triste coleção dos homens passou diante dele. E ele sofreu por este, sofreu por aquele outro. Sofreu
por cada um dos senhores que eu estou vendo aqui, para alcançar para cada um dos senhores, para mim, as graças pelas quais estamos aqui. E quando cada um dos senhores fizer o histórico de sua vocação, como foi chamado, como é que correspondeu, como é que cambalhou, como se pôs de pé, como se pôs a caminho, lembre-se que nosso Senhor Jesus Cristo pensou em tudo isso no momento da flagelação. Ele se lembrou de tudo isso. E que talvez no momento em que tenha pensado em cada um de nós, em mim que lhe estou falando, por mim, ou por qualquer um dos senhores, um pedaço de sua carne divina caiu no chão. E ele, no meio da dor, pensou, é por aquele filho que há de viver no século XX, e que eu amo, e que eu amo especialmente, e que eu quero que traga outros a mim. É terrível, mas está bem sofrido. E lembrem-se de que se um de nós pecar contra ele, máximo pecado grave, é a mesma coisa do que tomar o pedaço de carne que ele deixou cair no sangue por amor a nós e lhe atirar no rosto. O que é que os senhores diriam de um flagelador tão cruel que nosso Senhor dissesse a ele: meu filho, por você eu derramei isso. Caiu-me esse pedaço de carne no chão. E o flagelador dissesse: toma aqui, pum no rosto. Era pior do que qualquer açoite. Qualquer açoite. Isso fazemos nós católicos. Fazemos sobretudo nós católicos, especialmente chamados como somos nós, fazemos quando não somos fiéis a Ele. Tudo isto deve ser meditado diante de nosso Senhor Jesus Cristo, na coluna, amarrado, com as mãos amarradas, e que sofre, e que sofre, e que sofre. O povo brasileiro, creio que também em Portugal se dá isso, o povo brasileiro tomou o hábito de chamar a nosso Senhor Jesus Cristo, assim manietado e coroado de espinhos, o bom Jesus. O bone Iesu, o bom Jesus. Por quê? Porque ele está tão bom, tão pacífico, tão misericordioso. Deixou-se amarrar e deixou-se flagelar por nós. É o bom Jesus que nossos pecados amarram, mas que nos olha com bondade. E até onde nós impedimos que os braços nos toquem, nós não conseguimos impedir que o olhar nos acompanhe. Bom Jesus que nos olha. Daí, tão apropriadamente, se cantou aqui o Anima Christi Sanctifica-me. A oração magnífica de Santo Inácio de Loyola, que mereceria ser comentada em cada um dos seus... essas súplicas são de tanta riqueza que não dá para comentá-las numa noite só. Eu me detenho na primeira. Cada alma é diferente da outra. E São Paulo diz, stella differta stella, cada estrela é diferente da outra. A mim, pessoalmente, não é necessariamente com os senhores, a mim, pessoalmente, dessas invocações, a que toca mais é a primeira. Anima Christi Sanctifica-me. O que é isso? É pedir à alma santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo que, por toda a santidade que há nela, hipostaticamente unida à segunda pessoa de Santíssima Trindade, exerça uma ação sobre a minha alma. Mais do que curar as minhas doenças, mais do que curar, mais do que dar-me esta ou aquela coisa que humanamente eu poderia desejar, mais do que livrar-me dos meus inimigos, mais do que qualquer coisa, Anima Christi Sanctifica-me. Quer dizer, alma de Cristo, tornai-me santa de uma santidade que participe da vossa. Limpai-me dos meus pecados, enchei-me de virtudes e fazei de mim um espelho de vós, mais ou menos como uma gota d'água pode ser espelho do sol. Como eu desejo isso, mais do que tudo, desde que a alma santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo me santifique, o que eu quero mais da vida. Essas jaculatórias de Santo Inácio formam um conjunto que se chama o Anima Christi. Essas jaculatórias de Santo Inácio devem ser rezadas por intermédio de Maria.
Porque por mais santas que sejam essas ejaculatórias, por mais santas que elas sejam, elas não atingem a Nosso Senhor se Nossa Senhora não pedir conosco. E, portanto, devemos pedir, por assim dizer, com os lábios dela e por meio do coração sapiicial imaculado de Maria. Anima Christi, santifica-nos. A todos nós da TFP, a alma de Cristo. E eu insisti especialmente, até mesmo nesse santo do dia, destinado a contemplar a flagelação, que é um tormento físico, eu insisti especialmente no tormento da alma. Alma de Cristo, santificai-me, santificai a todos nós, santificai-nos com a vossa largueza, com a vossa bondade, perdoando-nos, não tomando em consideração, à vista dessa prece, não tomando em consideração que nós não merecemos o que nós vos pedimos, mas vós sois o bom Jesus, o bom Jesus paciente, o bom Jesus sofredor, que não perdeu a paciência. Tende piedade de mim, Senhor, e santificai-me inteiramente. É a oração que cabe a cada um de nós, e com a qual eu concluo essa meditação, o santo do dia de hoje, eu concluo com isso.